Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um Anamidcast, agora para conversar com Miguel Lanes, que vai participar de um painel sobre empreendedorismo em tempos de IA. Um tema relevante para a gente entender com o mercado como é que a gente se posiciona, né? E aí eu queria começar, Miguel, fala um pouquinho de você, se apresenta nesse mercado de IA. Obrigado, Dalton, aqui pelo convite. Esse evento aqui reunindo grandes mentes da inteligência artificial no Brasil. Eu atualmente sou o Chief Artificial Intelligence Officer na Exame, esse cargo chique, a gente estava conversando aqui. A gente tem o primeiro MBA em Inteligência Artificial para Negócios, foi criado na Faculdade Exame, eu sou coordenador desse curso, já algumas centenas de alunos, e o objetivo dessa formação é formar novos Caios, é a abreviação, mas às vezes tem a piada, o Miguel agora é Caio, lá no anúncio do curso, agora me chamo Caio, brincadeira, eu sou o Miguel. O Caio, então, é o Chief AI Officer, é uma nova função que algumas empresas começaram a criar. Existe Head de AI, existe gestor de inovação, e AI acaba entrando ali dentro, mas o fato é que muitas empresas, eu escrevi na semana passada na Exame sobre isso, as empresas que estão começando a perceber a importância do tema destacam um ou mais profissionais para fazer esse papel de navegar nesse novo mundo, escolher as melhores ferramentas, ajudar as áreas da empresa que continuam com seus dias ocupados a incorporar essas ferramentas. E minha função é ouvir essas histórias, trazer essas histórias para o nosso público, para os nossos alunos, para os nossos leitores, e também para dentro da empresa, né? Como que a gente usa inteligência artificial nas diferentes áreas dentro da empresa. Isso acaba dando para a gente, para mim, né, eu amo muito meu trabalho, eu sou muito entusiasmado, muito empolgado com a inteligência artificial e tenho acesso a essas histórias incríveis do que as grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas do Brasil estão fazendo. Dou visibilidade para o empreendedorismo brasileiro. A gente vai ter no painel 4 empreendedores né, que criaram novos negócios aproveitando esse novo momento da inteligência artificial, e estou aqui para trazer essa discussão, abrir os horizontes de quem estiver nos ouvindo em relação à possibilidade de negócio que essa nova indústria da inteligência artificial traz. A gente viveu outras transformações, como, por exemplo, a fotografia, que deu origem a toda uma nova indústria, ou, por exemplo, a internet, depois as redes sociais, depois os smartphones, não necessariamente nessa ordem, não necessariamente uma coisa começou quando acabou a outra, mas foi todo um conjunto de tecnologias que culminaram. A inteligência artificial generativa é a cereja, né? Por que a gente tem internet rápida? Por que a gente tem rede social e muita produção de conteúdo? Por que a gente tem fibra ótica, 4G, 5G, pessoas usando? A gente consegue criar esse tipo de ferramenta que vai permitir com que a gente crie outros tipos de ferramenta na medida que as pessoas forem incorporando esse uso nos seus dia a dias, né? Perfeito. Com todos os desafios, os riscos, as questões éticas, as questões regulatórias, as questões de geopolítica internacional. É um assunto de soberania nacional, dependendo da filosófica. A gente estava discutindo aqui antes de entrar. Perfeito. Uma questão filosófica também. A máquina pode ter alma, a máquina pode ter espírito, a máquina pode ter sentimento, pode ter... enfim, você vira um debate filosófico de um tema que surgiu de uma pergunta filosófica proposta pelo Alan Turing em 1950. Ele pensou, será que as máquinas podem pensar? E a gente está cada vez mais intenso nessa discussão. Podem ou não pensar? E se elas não podem pensar, o que elas podem fazer? E qual é o mais próximo de pensar que elas podem chegar? Perfeito. Não, é uma discussão complexa, muito, né? Complexa. Que a gente tem que fazer. Mas entrando nessa área do empreendedorismo, né? Porque tudo novo, como você colocou, né? Quando teve a internet, estava entrando, o pessoal achava que fazer site ia ser o grande boom da internet. A coisa vai evoluindo e as pessoas vão descobrindo formas de empreender nesses mercados. Quando a gente fala de IA, né? É uma vertente tecnológica, né? Porque isso é uma coisa que eu acho que é importante, eu queria explorar contigo. IA é baseada em tecnologia, né? E quando você vai tentar orientar os empreendedores, não tem como não dizer para eles assim, cara, você precisa estudar tecnologia. Como é que tu trata isso nesses cursos, nesse trabalho com os empreendedores? Uma das maiores belezas da inteligência artificial em relação a outras tecnologias que já foram da moda, como, por exemplo, as criptomoedas, o metaverso, blockchain, NFTs, realidade virtual, o Internet das coisas, enfim, são tecnologias que exigem um alto nível de conhecimento técnico instrumental, de linguagem de programação ou de manipulação de dispositivos, né? Se a gente for falar a internet das coisas que tem os sensores e tal.
Isso afasta a maior parte da população que não fez um curso de técnico, né? E a inteligência artificial, ela é tão simples de usar quanto mandar uma mensagem por WhatsApp. Todo mundo no mundo ocidental, urbano, de todas as faixas etárias, tem algum nível de familiaridade com o WhatsApp. Já é uma coisa que as pessoas sabem fazer. A diferença de você usar uma inteligência artificial em relação a você usar um WhatsApp é que do outro lado, quem está te respondendo é uma máquina que imita um ser humano. E que pode te ajudar a pensar, pode te ajudar a expandir o seu repertório, pode te ajudar a fazer títulos para os textos que você escreve, pode te ajudar a contar histórias para o seu filho. Agora eu comecei a dar exemplos de coisas que eu faço com a inteligência artificial. Você pode se comunicar com ela por áudio, como eu já me comunicava. Eu posso me comunicar por vídeo, eu posso pedir para ela gerar imagens, eu posso pedir para ela interpretar imagens. Vira uma espécie de expansão das minhas capacidades cognitivas, que usa o que eu estou vendo como um input e vai me dando, e recebe o que eu peço como estímulos e vai me dando resultados que me ajudam a interpretar o mundo, a aprender sobre o mundo, a usar a tecnologia de uma forma que, para mim, é interessante porque eu aprendo. É diferente, por exemplo, eu fui dar outro dia uma conversa com alunos de ensino médio e eles falando, a gente não vai mais fazer o dever de casa porque vai pegar o ChatGPT. É uma maneira preguiçosa de usar. E muita gente vai usar dessa forma. Com agora eu não vou mais escrever meu e-mail, escrever o relatório que o meu chefe manda, vou pedir para a IA e vou mandar para ele. Isso pode funcionar durante 1, 2, 3 semanas, mas em algum momento você vai ser visível. E uma outra coisa, o seu trabalho, o trabalho das pessoas, o bom trabalho em qualquer área, ele nunca é simplesmente você apertar teclas no teclado que produzem caracteres na tela. Não é essa a questão. E o ChatGPT faz isso. Ele facilita o processo de digitação. Você manda um áudio, ele transforma num texto, melhora, mas a originalidade e o domínio do conhecimento em relação ao assunto que você está tratando, que está no relatório, você precisa escrever, ser autor daquilo, você precisa se responsabilizar por aquilo, você precisa ler, trocar as palavras, interpretar, melhorar o prompt. É uma nova forma de você produzir o que você produzia, mas não te exime da responsabilidade e sequer do trabalho de você produzir aquilo. E aí é isso, o aluno vai fazer o dever de casa e pede para o ChatGPT contar a história da Revolução Francesa, ele copia e entrega, é uma opção, ele não aprendeu nada. Tem alunos, por exemplo, que pedem para a inteligência artificial fazer o papel do Napoleão Bonaparte, conversam com o Napoleão Bonaparte sobre a Revolução Francesa, o que ele sentiu, como é que foi, etc. E narram a experiência de como é que foi ter essa conversa. Perfeito. Quem aprende mais? Quem tira a melhor nota? Quem vai se dar melhor no mercado? Então, na pior das hipóteses, se a gente for ter um ponto de vista negativo da inteligência artificial, aquele aluno que tiraria 0 passa a tirar 5, porque no mínimo ele pega o que está na média, que o ChatGPT vai dar para ele, e aquele aluno que já ia além e que já vai além, e isso não é uma coisa nova, assim, eu dei aula em escola, você vê que, assim, em geral, você tem 20, 10% da turma que realmente está, e é diferente, ele não está interessado em todas as matérias, então, esse aluno vai poder ir muito mais além. Porque agora ele pode conversar com Napoleão Bonaparte sobre a Revolução Francesa, né? E ter acesso à informação que ele não tinha. E não só pode poder ser com Dom Pedro, ele pode botar o Dom Pedro para conversar com Napoleão. Ele pode... A máquina... tem um livro do Samuel Papert, que é um autor que fala de o uso de máquinas para ensinar crianças. A máquina, o nome do livro se chama The Dream Machine, a máquina dos sonhos. Porque você pode construir o que você quiser. Essa foi a minha paixão pelos computadores. Assim, primeira vez que eu fiz um prompt, né? Eu mandei um comando para a máquina, o comando era dir. Era aquela tela de tubo preto. Dir significa directories. Nossa. No DOS, Microsoft DOS. Aí eu digitava dir, aí apertei Enter e ele me disse as pastas que tinham lá dentro. Eu fiquei olhando assim para a máquina. Nossa, tem pastas aí dentro. Como é que ele sabe? E ele me diz quais são. E eu posso entrar. Aí eu botava CD Prince. Change Directory. Entrava na pasta. E aí eu botava prince.exe de executar. Aí eu virava um escravo persa que tinha que lutar com caveiras e metaverso. E aquilo ali me deixou fascinado. Cara, isso aqui é um novo mundo. Será que eu posso criar esses mundos? Foi quando eu resolvi estudar programação para criar os meus jogos. Entendi, assim, eu quero criar... E aí, enfim, depois fui criando site, aplicativo, etc. Até hoje eu fico inventando coisas com essas tecnologias. Eu acho muito fascinante esse... potencial de expansão das nossas capacidades que a máquina dá. O carro
É o carro, né? O carro eu posso demorar, ele me leva do ponto A para o ponto B. Eu posso usar o carro para atropelar pessoas, mas eu posso usar o carro para ir mais rápido. O meu papel, né, de especialista no assunto, é fazer as pessoas aprenderem a usar da melhor forma possível, da forma mais segura, para melhorar a vida delas, né? Perfeito. Não, eu acredito até que isso que você colocou, quer dizer, a tecnologia ela vai duplar com o empreendedor hoje, né? Antes você tinha que estudar tecnologia, conhecer, aprender, se formar. Hoje, mas tu usa a tecnologia para empreender, para fazer. É interessante esse conceito. Cada vez mais as máquinas vão falar a linguagem dos homens e os homens vão precisar falar menos a linguagem das máquinas para construir grandes empreendimentos tecnológicos. Mas aí, ainda a criatividade humana ainda vai fazer a diferença. É o que faz, é o que a máquina não consegue fazer. Ela não consegue ter ideias totalmente originais, baseadas num contexto específico. Elas não, quem resolveu o problema do Covid? Que é o que ainda faz a diferença. É o que faz a diferença. É o que vai fazer, porque hoje você dominar a inteligência artificial é que nem há um tempo atrás você dominar pacote Office. Exato. Era um diferencial, mas daqui a 2 anos, numa janela de tempo curta, muito mais rápido que a internet. Daqui a 2 anos vai ser... o que vai diferenciar é a criatividade, porque todo mundo vai estar usando. Exato. E a discussão que muitos estão fazendo é quando que a inteligência artificial vai começar a ser criativa? Vai começar a ter condições de pegar um contexto e dar ideias criativas competindo com uma. Não, isso ela já faz, né? Mas ainda, né, de uma forma... Mas ela vai sempre precisar de uma iniciativa humana. Sempre. Ela não sabe o que criar. Exato. Ela precisa do input inicial para conseguir... No mínimo, o input inicial. A gente nunca tem como ter certeza de que ela vai ser 100% correta no resultado que ela vai dar. Então, ela não precisa do inicial, ela precisa do input inicial, ela precisa do olhar crítico em relação ao resultado que ela trouxe. Provavelmente, ela vai precisar de um segundo input. Provavelmente, ela vai precisar de um terceiro input. Em algum momento, esses inputs morrem, você vai iniciar uma nova conversa com ela que não leva em consideração aquela primeira. Então, cada vez mais a gente vai estar operando inteligências artificiais diferentes umas das outras, desconectadas umas das outras, e quem vai fazer a conexão é o nosso cérebro humano. É o advogado que aprendeu a escrever uma sentença de uma maneira mais eficiente, mas que usa uma ferramenta para escrever, uma outra para analisar, uma outra para fazer o resumo dos casos, uma outra para se informar sobre as notícias. A gente usa uma série de ferramentas diferentes para viver no mundo digital, né? E a inteligência artificial é não só mais uma, mas a própria, não é inteligência artificial no singular, são inteligências artificiais. Hoje existem mais de 10 mil diferentes ferramentas, eu testo várias por dia, todo dia alguém me mostra uma coisa nova. Não existe um padrão aí. Não existe um padrão. Existe uma forma de você usar, que é essa ideia do prompt, essa ideia do comando, né? Usar menos o mouse e usar mais o teclado. Perfeito. Usar mais a voz natural e usar menos a linguagem de máquina. É um mindset. Mas as possibilidades e as especificidades são inúmeras. Perfeito. Até para a gente, nós estamos quase estourando o nosso tempo, mas uma coisa que você colocou importante que eu queria explorar contigo é em relação à ética. Né? Porque, claro, você vai pedir no prompt, a inteligência vai te gerar textos, imagens, enfim, o que você quiser. E aí o problema do direito autoral. De quem é esse produto? Ou como identificar, né? Como é que você trata isso quando você está com os empreendedores que estão tentando entrar nesse mercado? Como é que você trata esse tema com eles? As jurisdições estão sendo definidas agora, há vários processos em diferentes estados americanos, países europeus e no próprio Brasil em relação à regulamentação, né, de tudo isso. É uma discussão tão polêmica porque a gente não terminou nem a regulamentação das redes sociais, que é uma tecnologia anterior. A gente está vivendo um super nem para influenciadores, né? A gente tem... E a inteligência artificial entrou aí como mais um tema que precisa ser discutido. A gente tem, por exemplo, a inteligência artificial do X, da Elon Musk, que é uma inteligência artificial que o diferencial dela é não ter filtros. Exato. Se eu pedir um desenho do tio Patinhas, do Mickey, do Cebolinha, ela faz. Do Lula, do Bolsonaro, do Trump, enfim, ela faz. Ela não tem filtros. Ao mesmo tempo, a gente tem uma inteligência artificial do Claude, da Anthropic, que você pede para ela fazer o teu dever de casa, ela diz, olha, eu não faço dever de casa porque eu sou ética e não sei o quê.
A gente tem as próprias empresas de inteligência artificial querendo definir as regulamentações, né? Querendo fazer uma autorregulamentação. fazer uma autorregulamentação. Que não é ruim. O que não é ruim, mas a gente sempre tem aquela who watch the watchers, né, no final das contas. Então, a gente tem uma questão quase de colonial também, porque o governo americano quer que essas empresas não quer que os países usem a IA americana e não a chinesa, limites, por exemplo. Não deixam a China acessar os que se desenvolvem lá e vice-versa. O Brasil como um grande tubo de ensaio, né, em relação a tudo, a rede social, a AI, etc., por conta até das questões das fragilidades regulatórias e institucionais que a gente tem aqui. A Europa criando as leis, Estados Unidos e China criando as tecnologias, a Índia oferece o talento. A gente tem um panorama assim, bem complexo, né, da inteligência artificial e de como ela está se desdobrando nas economias. E aí essa questão ética vai muito de país para país, né? A gente tem um processo agora rolando nos Estados Unidos, artistas vivos, eu posso chegar para a inteligência artificial de imagem, o Midjourney, por exemplo, e pedir para ele fazer uma pintura no estilo do Mondrian. Aí ele faz a pintura no estilo do Mondrian, que já é falecido, enfim. Sim, já morreu. Vamos supor que não tem problema de propriedade intelectual, mas vamos supor que eu pego um artista vivo e eu não copio uma obra dele. Mas eu peço para a IA fazer uma obra no estilo dele. Baseado no... Que fica no estilo dele. Como é que é isso? Porque se eu não patentei um estilo, né? O surrealismo não é patenteado, o pontilhismo, né? O parnasianismo. Se eu não patentei um estilo literário, um estilo de pintura, né? E aí, como é que, né? É uma questão que está lá, o juiz está decidindo, ouvindo as partes e vai tomar uma decisão. E isso na Califórnia, ao mesmo tempo, a gente tem no Japão, eles criaram uma lei que tira propriedade intelectual de todos os mangás e animes para efeitos de treinamento de AI. Deu 2, 3 meses, revogaram essa lei. Aqui no Brasil, a gente está discutindo o Plano Nacional de Inteligência Artificial para dar isenção fiscal para empresas que usam e desenvolvem IA, para investir em infraestrutura. Mas o que é infraestrutura? Comprar licença de OpenAI para os servidores públicos é investir em infraestrutura de AI? São tantas questões, né, em relação à ética, à regulamentação, a política, né, de inteligência artificial, e acaba vindo para a gente, assim, eu sou um técnico, né, eu digo as possibilidades, eu sou um entusiasta, para mim, assim, libera para todo mundo, vamos fazer. Em tese não precisa. Mas assim, eu acabo ficando muito alertado aos riscos em função dessas conversas, por isso que eu falo, você é advogado, você tem que entrar nessa discussão, não dá para você não estudar inteligência artificial, porque eu não tenho como responder essas perguntas, eu estou te trazendo, eu estou te fazendo perguntar isso, mostrando o que dá para fazer. Perfeito. Mas quem cria as leis, o médico, como é que você vai usar isso para você encontrar cura de novas doenças, para você reconfortar o teu paciente, para você, né? É um médico que tem que decidir. Não substitui o médico, não substitui o advogado, não substitui o artista, não substitui, mas muda. Pode mudar muito a forma das pessoas de trabalhar. Elas podem ser mais felizes, trabalhar, produzir mais, trabalhando a mesma quantidade de tempo ou trabalhando menos, dependendo da vontade de cada um e da ambição de cada um. Mas é uma tecnologia que está aí, né? Ela está aí, ela veio para ficar e a gente faz parte da nossa fauna, flora, e a gente, como cidadão que vive no mundo urbanizado, em frente às telas, precisa usar essa ferramenta, né? Usar esse rio que está aí para a gente, que está da melhor forma possível, atento aos riscos e tentando aproveitar os benefícios. Essa é a minha missão. Não, perfeito. Eu acho que tem muita discussão a ser feita ainda, como todo mercado novo, com toda... Isso a gente depende do bom senso. Hoje se depende do bom senso, né? As pessoas entenderem o que é correto, o que é viável, o que não é antiético, para tomar as decisões, porque não existe uma regulamentação. E como é importante você entender as limitações. Se eu vou lá para a inteligência artificial, eu peço assim... Isso é um exemplo clássico que eu já ouvi várias vezes. Dos pessimistas, né? Tem os pessimistas e os otimistas. Eu tô mais para otimista do que para pessimista, mas eu aprendo mais com os pessimistas. Eu leio só quem fala mal. E eles falavam assim, eu fui lá para a IA e pedi para ela fazer a foto de um CEO de uma grande empresa. Aí ela fez um homem branco de terno, não sei o quê. Falei, mas olha a estatística, né? Estatisticamente, se você queria uma mulher, sei lá, oriental ou negra, ou enfim, você tem que dizer no seu prompt. O problema não é da IA. A IA não está preparada. A culpa não é da IA. A culpa é sua que não soube usar. Aí chama a IA de racista. Exatamente. Ela é uma média do que está aí. Né? E se a gente quer passar uma mensagem de diversidade, e aí você pode... Diversidade no Japão é uma coisa, no Brasil é outra. Você, compreendendo o contexto social onde você está inserido, você vai usar a ferramenta
mandando ela fazer o que você acha que é adequado para passar a mensagem que você quer. E a ferramenta ela é tão boa que ela pode fazer isso. Eu posso fazer uma mesma campanha com todos os estilos, até misturar, enfim, ela dá essa possibilidade para gente. Então você aproveitar essa oportunidade para transformar o mundo num lugar mais diverso, usando inteligência artificial para isso, não culpando ela porque o mundo não é. Não, perfeito. Bom, pena que nosso tempo está terminando, né? A gente já se agarrou no papo aqui, já estouramos o nosso tempo. Foi muito bacana. Eu queria, para terminar, que você desse, já que você tem um monte de empreendedor nos olhando, uma dica de leitura ou de site, o que você indicaria assim? Começa por aqui, dá uma stalkeada aqui que tem coisa muito legal. Tá, vou fazer um pequeno jabá meu. Eu tenho um site chamado www.inventormiguel.com. Lá tem o meu guia de inteligências artificiais, toda a ferramenta que eu testo, gosto, eu crio uma ficha técnica dela lá. Tem ferramenta para você fazer resumo de podcast, resumo de vídeo, escrever texto, fazer imagem, detectar IA, humanizar texto gerado por IA, tem de tudo ali. Você pode ir lá e navegar e testar as ferramentas também. Tem as minhas redes. Se você procurar por Inventor Miguel, eu estou em todas elas com esse nome. Posto conteúdo praticamente todos os dias. Na Exame, a gente tem uma editoria de inteligência artificial. Hoje temos uma equipe que cobre o tema. Lá, as principais notícias passam lá. Se você quiser fazer um MBA em inteligência artificial da Exame, é o mais copiado do Brasil, o primeiro e mais copiado do Brasil. A gente tem centenas hoje de alunos. A gente está formando a nova geração de especialistas em inteligência artificial. E vou fazer uma dica de livro que eu li recentemente. Chama-se The Next Wave, a próxima onda, do Mustafa Suleyman, que atualmente é responsável por inteligência artificial na Microsoft. Legal, bacana. Ele foi do Google, montou a empresa dele, o PAI, que é um PI, que é um terapeuta generativo, e agora está na Microsoft. Ele escreveu esse livro chamado A Próxima Onda, onde ele conta várias histórias passadas num futuro. E nessas histórias ele vai trazendo o que pode dar certo, o que pode dar errado, a partir de histórias de pessoas comuns daqui a 100 anos, como é que elas vão estar trabalhando. Né? Perfeito, então, legal, bacana. Que me ajudou a ter exemplos, né, ter um repertório de possibilidades, né, do ponto de vista assim, no formato de storytelling, sabe? De sair da tecnicidade que esse mundo da IA às vezes traz, da tecnologia, às vezes é muito técnico, né, muito distante das pessoas. É um livro humaniza um pouquinho. Humanizado. Perfeito. Pessoal, estamos terminando aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo. Eu adorei. Muita coisa bacana aqui para a gente conversar. Miguel, obrigado pelo teu tempo. Obrigado, né, foi uma honra. Um bom painel lá. Obrigado, foi uma honra estar aqui com vocês. Muito boa conversa. Valeu, gente. Abraço. Tchau.